Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de janeiro, dia que o Bovespa caiu. Vou falar mais a respeito dessa queda, falar das operações que a gente tem aberto, do dólar, do mini índice, PTR4, Vale 3, uma queda um pouco maior de Vale 3, ativos que se destacaram no dia em termos de alta, em termos de baixa, ações ali, a ação que mais subiu, a que mais caiu dentro do índice Bovespa, além de atender pedidos de análise aí de vocês, que vocês enviaram aí na última análise de fechamento pregão aqui nos comentários. Então, no decorrer dessa análise, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão, se ela for útil para você de alguma forma. Vamos lá, vamos começar aqui a análise, falando primeiramente desse fechamento aí do Ibovespa, fechamento em queda de 0,65%, basicamente aqui o índice ainda conseguiu oscilar acima da máxima do pregão anterior, o que tem ainda, por mais que esteja aqui dentro de um viés de alta, a gente ainda tem uma média aqui de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, que representa aí um cenário dominado mais para a venda num prazo maior. E aí, olhando para um prazo maior, que é o gráfico semanal, a gente está dentro aqui de uma correção dessa forte queda que veio dessa máxima aqui até esse presente ponto aqui. Então, essa região aqui, ou essa região, se eu posso botar aqui, nível de Fibonacci, a gente tem os 50% de retração desse movimento de baixa, nesse momento, e tem aqui algo mais relevante aqui, que é naquela faixa dos 125.800, 126 mil pontos que eu venho comentando. Então, essa que seria a região mais relevante, mas esse aqui é um ponto para se avaliar o comportamento nesse patamar. Então, é um ponto onde o que seria mais provável para o Ibovespa? Ele bater nessa região, gerar um sinal de baixa no semanal e ter uma outra movimentação para baixo, falando de curto a médio prazo. No curto prazo, ainda não anulou a expectativa positiva, apesar da queda de hoje, não anulou essa expectativa positiva deixada no pregão de ontem, só anula se a gente tiver algo aqui para baixo. Enquanto o índice ou as ações gerarem sinal de alta acima de nível de suporte, fica ainda mais para buscar a oportunidade de compra, tentando pegar um movimento não muito longo para cima, para essa região que eu já comentei do Ibovespa, região de 125.800 a 126 mil pontos, e sendo mais otimista aqui nesse patamar dos 129 a 130 mil pontos, 129.500 a 130 mil pontos. Seguindo para falar agora, lembrando o que seria negativo, é isso aqui, ó, tá? Ou mesmo o próximo pregão, um pregão que devolve muito essa alta aqui, já vai deixando claro que assim, a expectativa de ter algo relevante para cima vai ficando cada vez mais distante, caso isso aconteça. Grande candle de alta, candle de baixo, que não é tão grande assim, fica com a expectativa do próximo pregão ainda ser um pregão positivo. Vamos ver se vai confirmar aí nessa quarta-feira. O que acontece em média, sempre que eu estou falando aqui, não é a certeza do que vai acontecer. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, a gente teve dentro do que eu tinha comentado de perdeu essa mínima aqui, olharia um pouquinho mais para venda na questão de topo descendente, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar venda no decorrer do dia. Chegou nessa região aqui de suporte, gerou uma sinalização de alta, a gente olharia mais para compra. Então, se tiver tido aqui alguma sinalização de fundo ascendente, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Só que veio aqui para baixo da média, a média já começou a funcionar como resistência. O que seria importante para compra no próximo pregão? Abrir subindo e vir para cima aí do fechamento dessa primeira hora de pregão para cima dessa média, que está na faixa de 124.800 pontos, e melhor ainda se as sinalizações de alta acontecerem acima de 124.400, 900, desculpe. 124.900 está por aqui assim, ó. Então, se abre mais forte subindo, lateraliza, pivô de alta, foco em compra. Se abre mais forte subindo e passa a proporcionar sinal de alta, pelo menos aqui acima do 128.830, fundo ascendente, também focaria mais em buscar a operação de compra. Por outro lado, tentou subir aqui de maneira mais fraca do que foi a queda. Abriu caindo, vindo aqui para baixo, gerando sinal de topo ali num gráfico de menor velocidade, com maior periodicidade, como um gráfico de 30 ou menos de 60 minutos, ficaria mais para olhar para a venda de topo descendente, melhor ainda se as sinalizações de topo descendente forem abaixo desse patamar aqui, localizado ali na faixa 124.535. Tá? No dólar, nós tivemos aqui um dia, estamos tendo aqui um dia de queda de 0,64%, o dólar anulou a sinalização de alta do pregão anterior, que já não foi lá essas coisas, porque um queda de baixa, mais fechamento mais próximo da mínima, mas é ainda quebra na sequência de máximas descendentes. Só que vai retoma no pregão de hoje. Qual o caminho mais provável? De buscar
a próxima região de suporte. É o mais provável, região dos 5.822 até um patamar de 5.800. É a próxima faixa de suporte mais relevante, que é o caminho mais provável para o dólar. Com base nisso, no gráfico 60 minutos, lateralizou depois de uma queda mais forte, abaixo da região de suporte foi perdida e está vindo para baixo. Abriu caindo, foca em venda, topo descendente preferencialmente. Dá para buscar ali pivô de baixo, mas após uma correção um pouquinho maior preferencialmente. Então aqui seria mais para topo descendente a favor da tendência do G60, a tendência ali do gráfico diário, um foco maior em venda. Para olhar para compra, vou pegar até o gráfico de 5 minutos, para olhar para a compra, sendo mais agressivo, seria assim, ó, bate aqui nessa região que está, gera um sinal de alta logo no início do pregão para arriscar uma compra sendo mais agressivo, tá? Stop aqui embaixo tentando pegar um movimento para essa região aqui de resistência que está por volta dos 5.875. Abriu mais forte aqui já para cima dessa região e passou a proporcionar sinal de fundo ascendente acima dos 875, também fica mais para se buscar a operação de compra. Então são duas alternativas, uma mais agressiva e a outra já com expectativa mais positiva de força dos compradores de superar essa região e depois gerar sinal de alta acima dos 875 para buscar a entrada na ponta compradora. Depois disso eu vou falar aqui de Petrobras, fechou o pregão de hoje, está carregando aqui, não. O Profit carregou aqui agora 0,3% de queda e essa queda ainda se sustentou acima da média. Então ainda fica expectativa, tá? Confirmou o candle de ontem, no sentido de oscilar acima. Então a expectativa maior é que a Petro consiga vir buscar essa região aqui até superar sua máxima histórica aí, na faixa dos 30, superar os 37,90. Tem resistência aqui que ela já testou hoje, respeitou, 37,30 e depois nos 37,74 até os 37,90. Então ainda dentro do contexto positivo, um viés de alta, seguimos comprados sem nenhuma mudança na operação de compra que foi aberta no pregão de ontem. A Vale 3, que para quem abriu compra aqui nesse rompimento dessa máxima, não fechou legal, voltou a fechar abaixo da média. Então isso aqui já é um sinal negativo. Para a ação, lembrando, ela ainda não quebrou a estrutura dela de baixa, que é essa estrutura aqui, comentada no Radar da Semana. Quem assistiu aí o Radar da Semana está disponível aí, eu coloquei até no canal aqui hoje às 8 da manhã. Além de ter publicado já no final de semana para quem é membro. Amanhã tende a ficar disponível também o vídeo de oportunidades da semana, onde eu falo da Vale. Para quem entrou comprando aqui, ó, o stop ainda está aqui embaixo. Eu tinha comentado de aguardar mais um pregão pelo menos. Suponhamos que o próximo pregão faça isso aqui. Vem aqui para cima. Aí já traz uma oportunidade, provavelmente, de trazer um stop daqui para cá. Aguardar 4 pregões aqui desse movimento de subida para fazer alguma mudança de stop. Aí se continuar caindo, continua com o stop aqui embaixo, tá? Para quem está comprado no swing trade nessa ação. Lembrando, no diário, tendência indefinida, semanal, tendência de baixa, ou seja, ainda continua pressionado um pouco mais para baixo a Vale 3. Depois disso, vou falar das operações abertas. Além da Petro, tem Sabesp, que fechou o pregão de hoje em queda de 1,03%. Nenhuma mudança em relação à nossa compra de ontem, está abaixo do nosso preço de entrada. Para quem está de fora e quer uma confirmação extra, fundo ascendente no gráfico 120 minutos, outra alternativa de entrada com stop mais curto, tentando pegar algo para cima. A B3SA3 também fechou aqui em leve queda, menos 0,09%. Seguimos comprado no papel, foi bom esse rompimento aqui, na minha avaliação foi bom, no sentido de superar as máximas aqui anteriores, estava respeitando que a máxima no mês passado, 10,56, conseguiu superar, candle de definição após um bom candle de alta, a expectativa que fica do que acontece em média do próxima barra ser uma barra positivo, o candle ser um candle positivo. Vamos ver se vai confirmar aí no próximo pregão. O que seria mais negativo é realmente o papel voltar aqui para baixo da média, o que tenderia a acionar o nosso stop. Destaque do dia de alta dentro do Ibovespa. IRBR3 gerou esse fundo ascendente aqui, alta de 3,77%. A ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Aqui testou a média, gerou todo esse movimento de subida, testa a média de novo, está abrindo um movimento de alta no papel. Foi uma correção um pouquinho mais fraca em termos de preço ou tempo. O preço voltou ali à média, mas o ativo corrigiu pouco no sentido de, que eu quero falar aqui, só explicar, ele corrigiu pouco na questão de o quanto ele se afastou desse topo para fazer uma entrada mais distante dessa região de topo de resistência lá do gráfico semanal, que está na faixa dos 53,60. Então, não distanciou tanto aqui na questão de tamanho do stop para o tamanho ali de resistência pela frente. É o que eu tinha comentado até sobre a operação da Vale 3
no vídeo de oportunidades da semana. A relação risco-retorno para o topo anterior não é das melhores. Mas como esse ativo está em tendência de alta, quem tiver comprado, stop aqui embaixo. Entrar comprando aqui, eu não ficaria confortável não de comprar aqui nesse ponto. Apenas para quem está dentro, stop permanece aqui abaixo dos 48,59, tentando pegar aqui a continuidade da tendência de alta da IRBR3, não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. Ativo alinhado para cima com a expectativa de poder vir a romper essa máxima aqui dos 53,99, enfim, vir para cima dos R$ 54. A COGN3 fechou o pregão em queda de 5%, apesar de estar dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Pegando os movimentos aqui um pouquinho mais relevantes, então o ativo gerou esse movimento para cima, vem aqui com essa queda, que nem perdeu essa mínima, então nada, apesar da queda maior, não significou algo tão relevante para o papel. E olhando para o semanal, vou jogar do semanal até do lado de cá para ficar mais fácil a visualização. Olhando aqui para o semanal, ela, como rompeu isso aqui, ó, essa região anterior de fundo, na faixa de R$ 1,26, está permanecendo acima desse 1,26, 1,25, lá no gráfico diário, e gerando alguma sinalização de alta, ou seja, podendo vir aqui em 1,26, 1,25, gerando algum sinal de alta, ficaria mais para compra. Ou se ela ficar também andando mais aqui de lado, acima da média, gerar um pivô de alta, também abriria a possibilidade de arriscar a compra neste ativo, a compra de curto prazo. Prazo mais longo não me interessaria muito não para a COGN3. Banco do Brasil fechou o pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,65%, pequena, comparado a tudo que já subiu aqui, ainda há espaço para correção maior, gera um sinal de correção maior se oscilar abaixo da mínima desse pregão, aumenta a probabilidade de ter alguma correção, apontando para a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário, que nesse momento está em 26,33. Ela vai subindo gradativamente a cada novo dado que vai saindo aqui de negociação de cada pregão nesse papel. Então, de maneira geral, está forte, apontando para testar resistência lá no semanal para a região dos R$ 28,00 a R$ 28,50. Oportunidade de compra mais interessante nesse ativo é após algum processo de correção e fundo ascendente, falando de operação de swing trade. Lembrando, é um ativo que eu coloquei na carteira, tanto perspectiva, quanto eu coloquei também na carteira de multi-estratégia nesse mês. Ela e YouTube 4 foram ativos que eu optei por colocar na carteira nesse mês. Enfim, vamos ver se continua essa forte alta no mês aqui, olhando para o mês aqui do Banco do Brasil, alta expressiva de 13,9%. Então foi uma boa ter colocado o papel na carteira. Espero que não mude muito até o fechamento dessa semana. Olhando aqui agora para a gente falar de NVIDIA, mais um pedido aqui de análise de NVIDIA. A ação, olhando para o mensal, está caindo aí, esse BDR está caindo 12% no mês. Teve aqui uma queda mais expressiva nesses últimos dias, pegando aqui o gráfico diário. Aqui, ó, essa queda foi bem expressiva, pregão de ontem. Já tinha tido um sinal de baixa. Importante ressaltar, né? Olha só. Qual a tendência desse ativo aqui dentro dessa lateralização indefinida? Quando ela rompe tudo para cima, tendência de alta, beleza. O que é interessante acontecer para buscar uma compra de swing trade? Seria ela rompe e depois gera sinal de alta acima. Não gerou. Já é um ponto que não é dos melhores. E aí ela vem aqui, ó, desse último zigue-zague ascendente, ela quebra essa sequência. Então não dá para se esperar já algo relevante para cima. Então, falando de swing trade, o cenário ficou mais complicado, mais arriscado de arriscar compra, de entrar numa compra. Mesmo entrando na compra no nível de suporte, não foi muito longe, parou justamente na resistência de topos anteriores e gerou esse sinal de baixo. Então, para quem estava comprado de swing trade, seria um sinal de saída. Um topo de novo na mesma região de topos anteriores e após ter quebrado a estrutura aqui de alta, o fato é que aumentava a probabilidade de ter um movimento rumo ao suporte novamente. Dava para saber que ia ter esse gap de baixo? Não. Mas a questão é, o que está sobre o nosso controle é a decisão se eu vou continuar comprado ou não nesse ativo, falando de curto prazo. Estando de fora desse papel e buscando a oportunidade nesse BDR, seja de compra ou de venda, eu olharia para swing trade um pouco mais para venda nesse momento. De que forma? Se essa subida aqui bater nessa região de resistência, ali que antigamente era suporte, por volta dos 16,50, 16,60, olharia mais para venda. Se bater aqui e gerar um sinal de topo descendente, olharia mais para venda, porque isso apontaria, pegando o gráfico mensal, tem um sinalzinho de correção que aumenta a chance de buscar
a região da média, que está na faixa dos 14,18, 14,20, até uma região de suporte um pouco mais relevante que 13,75, e no semanal, aqui a gente está em cima no patamar de suporte, aqui esse patamar, mas o semanal mais relevante ainda vai ficar lá por volta dos R$ 12. Então tem espaço para poder ter uma correção maior. Então, nesse momento, para buscar combo, vou comprar aqui com stop aqui, não seria minha escolha. Tá? Eu optaria por aguardar realmente um processo aqui que demonstre força para os compradores, para depois gerar sinal de alta acima dessa região aqui, para animar para uma nova compra, falando de compra de swing trade. Seguindo para a gente falar agora de CEMIG 4. A ação está dentro de um leve viés de alta, porque leve. Aqui ficou toda travada, subindo aqui, depois rompeu aqui, poxa, tem um pivôzinho de alta, beleza, tem um pivô de alta, mas se a gente olhar aqui, o principal topo da queda está aqui, ó. Então ainda não saiu dessa estrutura de baixa. Então é um ativo que, para quem está comprado, dá para permanecer comprado, deixar o stop aqui abaixo da mínima desse candle de alta, abaixo ali da média, e monitorar os próximos pregões. Mais um pregão aqui um pouco mais forte para cima, daria para botar o stop ou abaixo dessa mínima ou abaixo da mínima desse candle aqui. Seriam as alternativas de condução do stop dessa operação. E a principal saída para quem está comprado, não quer só botar stop de oscilação, seria um fechamento abaixo da média com nova mínima, que ampliaria a chance de queda desse ativo. Ela está ali entre as médias no gráfico semanal e, além da média exponencial de 10 períodos, você tem aqui a resistência de um fundo anterior. Então é um ponto para ficar de olho aí no comportamento do preço desse ativo nessa região dos R$10,85 até os R$11, número redondo. Então aqui abrir compra nessa ação não seria a minha escolha, por mais que ela possa subir aí no próximo pregão. Depois disso, vou falar aqui de Cyrela. Terminei clicando aqui na parte de notícias. Cyrela. Ciri 3, ela conseguiu quebrar ali uma estrutura de baixa, vinha aqui com zigue-zague descendente, até para passar aqui direto, mas vai falar que fez isso aqui, veio, rompeu, movimento forte de subida praticamente sem correção, e testou essa região aqui de resistência desse topo, desde o fechamento maior aqui até essa máxima. O que eu ficaria de olho para compra nesse papel? Já comprar aqui? Não seria minha escolha. Avaliaria a queda para buscar entrada, seja de um sinal de alta no nível de suporte ou, após uma lateralização, um pivô de alta. É o que me chamaria atenção. Provavelmente não seria muito para essa semana essa entrada. Por quê? Porque olhando para o mensal, a ação ainda está dentro de um movimento de baixa, não quebrou a sequência de máximas descendentes, está abaixo da média. No semanal já quebrou a sequência, está até com máximas ascendentes aqui no mensal e conseguindo vir aqui para cima dessa região. Então, por esse motivo, sinal de alta já acima dessa média, dessa região lá no gráfico diário, né, acima dos 18,85 ou mesmo dos 18,50, chamaria atenção para buscar compra na Ciri 3 em termos de swing trade. Quem está comprado, o stop dá para ficar facilmente abaixo da mínima do pregão de ontem, que já vai ficar protegido pela média móvel exponencial de 10 períodos. Açaí 3, ativo que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, deu uma patinada aqui com essa dupla resistência, e aqui gerou um pivô de alta ao romper essa região aqui, e andou até bem, tentou cair aqui no nível de resistência desse topinho aqui, desse fechamento, e andou o que mais? Mas vai ficar naquela mesma questão ali um pouco da Ciri 3. Aguardaria algo mais aqui, seja pelo gráfico diário ou no gráfico de 120 minutos, para avaliar alguma compra mais em suportes relevantes. Né? Até testando aqui esse topo anterior, enfim, gerando um sinal de alta aqui, daria para se arriscar alguma compra no ativo. A minha preferência seria mais pelo gráfico diário, de dar uma patinada aqui e gerar algum sinal de alta para buscar uma entrada ali na expectativa que essa ação possa testar região de resistência mais por volta dos R$ 7,20 até os R$ 7,80. Depois aqui de Açaí, na realidade Açaí é a última ativa a ser comentado hoje. Né? Só falando aqui do semanal desse papel, ainda olhando para curto a médio prazo, ainda é um ativo que, apesar do curto prazo, do gráfico diário estar dentro de uma tendência de alta, ela ainda está dentro de um contexto de baixa pelo gráfico semanal, apesar da boa recuperação que ela está tendo aqui. Quanto mais ela invadir, quanto mais ela fechar a semana acima de 6,63, ela vai enfraquecendo a tendência de baixa, só que ela só reverte a tendência de baixa do gráfico semanal se oscilar acima dos R$ 7,94.
É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Deixe seu like, seu joinha, comente aqui embaixo, coloque o ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Será um prazer atendê-lo aí de alguma forma. Um grande abraço.